Um domingo por mês, nós realizamos o culto do Sutra do Lótus. Nesse dia, recitamos passagens mais ou menos longas, onde lemos sobre a importância e os méritos de se cultuar o Sutra. Encarando a coisa por um lado mais superficial, poderíamos duvidar um pouco da relação entre a prática diária do budismo e os atos cultuais em torno de um livro. Afinal de contas, qual o sentido de se prestar tantas homenagens a um livro, como se ele fosse um Buda vivo? Para entendermos isso adequadamente, precisamos pensar em tudo aquilo que cultuamos em nossa vida diária. Cultuamos nossos pais, nossos amigos, nossos filhos, nossos chefes, nosso salário, nossa renda mensal e nossos objetos de desejo consumista. Prestar culto é oferecer demonstrações de respeito e de apreço a algo ou a alguém. Quando queremos receber um aumento salarial, redobramos a nossa atenção em relação às demonstrações de respeito para com o chefe. Quando queremos conquistar uma pessoa, nos mostramos gentis, cordatos, meigos e respeitosos para com essa pessoa, procurando o tempo todo convencê-la do quanto nós gostamos dela. A sociedade fala bastante em cultuar coisas, como o time de futebol, a marca do carro, da moto, etc. Esse culto é exteriorizado através do cuidado e da atenção que as pessoas dão a essas coisas. Há gente que, para cultuar o próprio time de futebol, compra canecas, camisetas, bandeiras, isqueiros, meias, shorts, agasalhos, enfim, quase tudo o que vai usar no dia a dia com o símbolo do time. Alguns possuidores de motos da Harley Davidson, por exemplo, são tão aficionados por essa marca que a tatuam no corpo. Usam uma porção de acessórios fabricados por ela e tratam a moto com um cuidado que não teriam pela própria mãe enferma e idosa. Algumas senhoras amam tão devotamente a marcas como a Louis Vuitton e a Victor Hugo ou Armani que não se importam de pagar milhares de reais em bolsas, sapatos e acessórios que, se não ostentassem essas marcas, poderiam ser compradas por menos de 1/5 do valor com a mesma qualidade. Essas atitudes não são apenas externas. Elas refletem um estado interior, uma visão de mundo, e a cada vez que são reforçadas por novas atitudes, lançam novas sementes na mente. Se uma pessoa é condicionada por seu ambiente a cultuar constantemente os símbolos da sua pátria, a ouvir sobre os feitos dos grandes personagens históricos do país, etc., com certeza seu respeito e admiração patrióticos irão crescendo sempre, pois são constantemente alimentados por essas ações e palavras. Dessa maneira, se constantemente recitarmos palavras que exaltam o Buda, seus ensinamentos e sua comunidade, estaremos alimentando em nós o respeito, a gratidão e a vontade de seguirmos esses ensinamentos e nos juntarmos a essa comunidade, para também manifestarmos nossa natureza original, ou seja, a natureza búdica. Quando recitamos louvores ao Sutra do Lótus, quando cultuamos o livro em que ele está escrito, quando queimamos incenso diante dele, nos curvamos, etc., nós estamos reforçando o nosso desejo de aprender e seguir aquilo que ele ensina. O grande mestre Tiantai ensinava que podemos ter no altar apenas o volume do Sutra do Lótus, prestando culto a esse volume como se ele fosse o próprio Buda em pessoa sentado sobre o altar. Ele também diz que longos períodos de retiro podem ser feitos tendo como único objeto de meditação o Sutra do Lótus. Diz que não é necessário se curvar diante de estátuas de outros livros, de outros Budas e de outros livros, se nós nos curvarmos e fazermos oferendas diante do livro que está escrito o Sutra do Lótus. Dentro da autêntica tradição Tiantai, isso é levado tão a sério
que o livro do Sutra do Lótus é considerado como um dos mestres transmissores da linhagem. Em outras tradições budistas, se elencam vários mestres, uns míticos, outros de carne e osso, e se diz que a transmissão do Dharma se deu através daquela determinada linhagem de mestres. Na tradição Tiantai, a importância dada à literatura sagrada suplanta tudo isso. O primeiro mestre da tradição Tiantai é Nagarjuna. Por que isso? Se ele nunca pisou na China e viveu séculos antes do segundo mestre Tiantai? Porque ele escreveu os livros que trouxeram a compreensão ao segundo patriarca, de carne e osso, um monge chamado Huiyuan. Antes de Huiyuan, na chamada linhagem Konku, aparece como mestre o tradutor Kumarajiva. Por quê? Porque ele possibilitou que Huiyuan lesse o Sutra do Lótus em chinês, mesmo com o fato de que os dois nunca tivessem se encontrado. Depois de Kumarajiva, aparecem como patriarcas da transmissão nada mais nada menos do que 2 livros: o Sutra do Lótus e um comentário sobre o Prajnaparamita, o Tashitulum. Foi Kumarajiva que traduziu o Tashitulum do sânscrito, Mahaprajnaparamita Upadesha, para o chinês. As escrituras Tiantai não dizem quem foi o mestre ou quem foi o monge que teria ordenado Huiyuan, ou quem foi que lhe deu autorização para ensinar, o que indica que essas coisas são bem pouco valorizadas no contexto autêntico do budismo Tiantai. Em vez disso é dito que Huiyuan se iluminou lendo o Chunlun, que é o Madhyamaka Shastra, e o Tashitulum, ambas as obras atribuídas a Nagarjuna, e por isso é dito que Nagarjuna foi o mestre de Huiyuan. Huiyuan ensinou o que tinha aprendido a seu discípulo, Huisu, que foi o mestre de Ziyi, o grande mestre Tiantai, o 4º patriarca nesta linha de transmissão. Aqui é importante lembrar que o mestre Huisu não disse a Shi: olha, você é meu discípulo e tem que aprender tudo comigo. Longe disso. Huisu disse a Shi que uma vez que ambos eram devotos do Sutra do Lótus, então ambos eram discípulos diretos de Shakyamuni, pois ouviram juntos, como irmãos, a pregação do Buda no Pico do Abutre. Isso se chama, na tradição Tiantai, de linhagem Ryozen, ou seja, linhagem dos discípulos do Pico do Abutre, que é Ryozen em japonês. No budismo moderno, as pessoas se preocupam muito com o nome do mestre de alguém e acham que perguntar quem é o mestre de fulano ou de Beltrano assegura alguma coisa em relação à legitimidade de um ensinamento. Gostam muito de falar em tradição oral também, a tradição que o mestre passa ao discípulo sem ter provas nas escrituras a respeito do que ele transmite. O mestre Tiantai escreveu que não devemos confiar em transmissões orais sem provas nas escrituras. O mestre pode esclarecer o sentido das escrituras, mas nunca pode alegar que o ensinamento é verdadeiro se não pode provar, com base nas escrituras, aquilo que ele alega. Não interessa se ele é o prior de um templo gigantesco de 1000 anos, ou se é louvado pelos budistas de todo o mundo. Se ele não indicar as escrituras onde baseia o ensinamento, devemos descartar tal ensinamento. Sendo assim, antes de nos preocuparmos com quem é o mestre, devemos nos preocupar com o que ele ensina. A verdade, dita pela boca de uma criança de 3 anos, não deixa de ser verdade. Uma mentira contada por alguém que é considerado um grande sábio de 90 anos, não deixa de ser mentira. Por isso tudo, na autêntica tradição Tiantai, dizemos que as pessoas devem se tornar discípulas do Buda Eterno, manifestado como Shakyamuni no Pico do Abutre. O livro onde está contido tal ensinamento é a manifestação material dessas verdades eternas. O mestre que ensina o conteúdo e a interpretação do Sutra é um bom amigo, Kalyanamitra.
bom amigo em sânscrito, mas não pode substituir a audição interior da pregação do próprio Buda eterno no pico do Abutre. Daí a importância de reverenciar profundamente esse livro, o elo de ligação que nos coloca diretamente em contato com os ensinamentos mais profundos e puros do Dharma. O livro do Sutra é, por assim dizer, o corpo que manifesta o Dharma. Se ouvirmos, entendermos e praticarmos aquilo que está no Sutra, poderemos dizer que também ouvimos diretamente no pico do Abutre a pregação de Buda, no mesmo local onde a ouviram Huisu e Shi. Está escrito no Sutra do Lótus, capítulo 15, versículo 10. Durante inimagináveis milhares de milhões de kalpas, não me afastei desse pico